Jonas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Pule comigo para o capítulo de número 4. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Esse solzinho bravo, hein? Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E nosso livro termina com essa pergunta que não espera resposta. Meus irmãos, o livro de Jonas, ele tem peculiaridades importantes. Eu trouxe, você vai acompanhar o material que às vezes vão estar com alguns textos. Não se importe, porque eu vou selecionar o que nos é relevante, porque isso aqui é um estudo que nós fizemos há pouco tempo com alguns moços da igreja sobre consagração. E essa manhã eu quero trazer essa mensagem a você, e nós vamos caminhar não apenas neste domingo, mas em alguns outros, por esses 4 temas: Deus, a salvação, o profeta e as pessoas. E nós vamos começar pela salvação. Mas antes, essa manhã eu quero trazer algumas informações pressupostas para você vir com as bagagens certas para essa caminhada, para essa viagem dentro desse pequeno livro que tem tanta teologia para o nosso coração e tanto desafio para a nossa vida. Nós começamos olhando o autor desse livro. O autor do livro de Jonas, nós entendemos por bem, tradicionalmente, ser Jonas. E aqui nós vemos que a Bíblia fala sobre o seu pai, não precisa preocupar em ler, é Amitai. Amitai aparece mencionado, e quando nós lemos, por exemplo, o livro de 2 Reis, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 25, nós encontramos ali uma profecia dada por Jonas, e começamos a ver o limite da profecia de Jonas, ou seja, em que período esse homem profetizou. E isso de forma alguma é sem importância para a nossa compreensão desse texto, porque nós vamos entender que ele principalmente pregou, deu a palavra do Senhor no tempo de Jeroboão II. Esse reinado é um reinado que vai nos mostrar e revelar para nós aspectos decadentes da humanidade. Decadentes em que sentido?
da falta de orientação, da falta de noção, ciência, de forma alguma, da falta de recurso, de forma alguma. Muito pelo contrário, estamos falando de um reino poderoso, organizado, poder, força e recursos. Dessas coisas nós podemos falar, desta época e sobretudo desse reino de Jeroboão e a formação da Assíria. Um império que vai ser simplesmente o maior de sua época, em poder militar, em expansão, e aqui está o cerne do problema. No âmago desse centro de poder, nós encontramos corrupção. Corrupção que só o poder pode fazer igual. Aquele que o homem não cativa a palavra de Deus, não consegue suportar, sem se entregar a Ele e corromper o seu coração. E é isso que acontece nesse tempo, nessa cultura. E esses homens entregues ao poder vão ser consumidos por ele. E vão ser maus, vão ser sanguinários, vão coagir, coibir e usurpar muito do que os seus olhos contemplam em termos de cultura, povos e pessoas. E aqui nós vamos começar a montar um panorama cultural da época. É nesse reino, nessa vigência política, que nós temos então um profeta e o povo de Deus com os seus profetas, seus religiosos, seus estudiosos, seus homens crentes trabalhando. Sobretudo, essa maldade decai sobre a fé judaica e o povo tradicional de Deus. E nós vamos começar a moldar um pouco o nosso pensamento sobre a indignação, a ira, a resistência, a relutância desse profeta de ir em direção a esse povo, no caso ninivitas, onde Nínive é o centro comercial da Assíria. Ou seja, ali está o coração que bate nesse império, que está do meio para o seu auge. Então, essa é a relutância. E quando nós montamos isso, não é novidade para nós, quando a gente vê esse pano de fundo moldando o coração e a disposição do profeta. Esse é o pano de fundo nosso. Jonas, então, contemporâneo tanto de Amós quanto de Oséias, recebe o nome que é traduzido literalmente do hebraico, na verdade não traduzido, mas transliterado, Ioná. Eu particularmente tenho um carinho por esse nome, porque toca o meu, por incrível que pareça. Fui ter uma curiosidade a mais sobre esse nome, e é interessante a língua hebraica porque ela consegue nos dar um pouco de raiz etimológica, ela consegue dar um pouquinho para nós da raiz dos substantivos, dos nomes, e principalmente no que diz respeito aos nomes próprios. Os nomes dados aqui na cultura judaica, sobretudo, e na língua hebraica, nós conseguimos ver carregados significados. Porque eu vejo como é frustrante as pessoas, às vezes, que se lançam na internet, no nosso segundo pai, o Google, e conseguem ali resultados e significados de nomes que quase tudo tem a ver com mensageiro de Deus ou graça de Deus. Quase tudo é dádiva de Deus. E nós começamos a duvidar da procedência desses significados, né? Nunca vi você procurar o seu nome e achar uma coisa ruim ali na internet. Não vai ter. É feito para te agradar e não tem significado nenhum mesmo. Mas quando a gente vai para o hebraico, nós começamos a ver raiz. Ioná significa literalmente pomba. Esse é o nome do profeta. Um animal que eu não sei se já é usado aqui, mas que será usado depois para mensagem. E muito usado, de séculos à frente, como mensagem. Se é que eu não posso falar de milênio. Mas vai ser o animal correio, futuramente oficial. Como se não bastasse, é aquele que aparece trazendo a mensagem de que o dilúvio acabou para Noé. É o formato que Deus usa para que o Espírito Santo venha anunciar que o Pai está feliz com o batismo do Filho, humilhante batismo do Filho, ali em Marcos capítulo 1. E esse animal, essa forma, esse símbolo e essa de fato instrumentalidade está aqui, no nome do profeta, que Deus
usa para levar uma mensagem. E curiosamente, esse homem então não nega apenas sua responsabilidade diante de Deus, nega sua identidade diante de Deus, nega sua raiz e seu nome diante de Deus. E por que eu tenho um carinho especial por esse nome? Porque Ioná vai ser traduzido para o grego de forma sem modificação, a não ser de grafia, para Iohannes. Então você vai encontrar no grego eles usando o nome Jonas como Iohannes. Esse nome vai ser o nome em português para João. Então na língua grega o evangelho de João é o evangelho de Iohannes. E você tem então o evangelho de Iohannes no nosso grego, que em italiano é Giovanni. Então a Bíblia italiana é Giovanni. E você traz então tanto Iohannes quanto Giovanni para o português, é João. O Papa João Paulo II, que faleceu, tinha lá em Roma sua faixa bem grande na época de sua morte, Giovanni Pablo. Então, se eu procuro uma raiz mais longínqua para o meu nome, está aqui, é Jonas, é pomba. Não é tão legal, mas é. E eu me contento com ele. E esse é o nome do profeta. E que eu não faça como ele nesse primeiro ponto, já fiz várias vezes, em negar esse nome. Longe de ser um homem pacífico, está em guerra com Deus e com as pessoas. Jonas usa todas as suas afeições para negar a si mesmo e ao Deus que o comissionou e declara guerra diante de um Deus que quer paz. Esse é um homem sem misericórdia e mal relacionado, profetizando então durante a expansão militar da Síria entre 793 a 753. Esse é o pano de fundo e esse é o homem que está escrevendo, ou de quem nós estamos lendo, sobre quem nós estamos lendo. É nesse ambiente que nós vamos entrar. E o tempo, nós vimos bastante sobre isso, é justamente um tempo que, se a gente olha em 2 Reis 14, 23 a 25, você vai poder perceber ali um pouco desse pano de fundo, e a Bíblia vai nos dando dicas desse pano de fundo, de como as coisas estão sendo feitas. Quando o monarca Jeroboão II governou em Samaria por 41 anos, num tempo de prosperidade financeiras, conquistas militares e paz com as fronteiras. Isso não é de menor importância, porque quando você vê um profeta querendo guerra, ele está querendo guerra de um país que, por mais que seja sanguinário e dominador, está estabelecido e ninguém ousa ir contra. Mas Jonas não quer ir nem contra nem a favor, ele quer que eles se explodam. E fica fugindo dessa responsabilidade. Essa nação vai se entregar a desmandos legais, opressão econômica, descalabro moral e apostasia religiosa. Amós vai pregar contra aspectos desse reinado. Amós vai profetizar contra essa depravação moral, essa perversidão econômica. Amós vai falar contra, e é esse o pano de fundo que nós temos. E de forma nenhuma menos importante, o livro de Jonas tem aspectos peculiares e especiais que talvez nós não encontramos muito claramente em outros lugares. Eu quero chamar a sua atenção para essas peculiaridades. A primeira delas é um relato histórico muito mais do que uma profecia. Enquanto os conteúdos dos profetas sejam maiores ou menores, que os irmãos já sabem, mas é bom sempre notar, que são nomenclaturados assim porque pelo tamanho da sua escrita. Então, todos eles, ambos falam muito em seu conteúdo de profecias. Aqui nós temos 6 palavras de profecia, basicamente, que vão se repetir, as mesmas, 2 vezes. Então são 6 apenas, o resto é um relato. E quando eu vejo o livro histórico na palavra do Senhor, eu tenho que parar e acompanhar essa história e de forma alguma negligenciar seu pano de fundo. E entender que Deus está querendo mostrar um testemunho na história, um testemunho que vai me mostrar o que foi feito, como Deus trabalhou, como homens que Ele chamou e para quem Ele chamou, reagiram à sua voz. E observando esse testemunho, essas atitudes,
aprender com a palavra do Senhor. O livro de Jonas, ele se destaca também por ser o único profeta especificamente, chamado, comissionado para pregar aos gentios, aqueles que estão fora do povo de Deus, porque na sua grande e esmagadora maioria, os profetas de Deus, os crentes, vamos dizer assim, os homens devotados a Ele foram chamados para pregar a casa de Deus, como nessa manhã eu estou fazendo, como nossos professores de escola dominical farão, como nossos pastores fazem dia após dia, como os líderes de grupos fazem dia após dia, exortando e ensinando o povo de Deus, chamando à santidade, chamando ao foco, chamando à presença do Senhor. E nós entendemos assim a palavra profética. Mas a palavra profética, ela vai em direção às nações, ela vai em direção ao vizinho, ela vai em direção ao perdido e sem Deus, que não está nas nossas paredes, que não está no nosso metro quadrado. E Jonas foi especificamente comissionado, por isso esse livro começa a se tornar um pouco especial para nós. Termina com uma pergunta retórica, isso basicamente quase não acontece em lugar nenhum. Nós não vemos isso acontecer muito em lugar nenhum. O livro termina com Deus perguntando, e termina ali seu ponto, sua argumentação, exigindo de nós a dedução mais óbvia possível, mas exigindo de nós isso. Porque Deus faz uma pergunta para o profeta que mais revela verdades do que quer saber verdades. E falando sinceramente, Deus não quer ouvir nada do profeta com essa pergunta. Ele só quer comunicar a respeito de si. E mais, descreve o maior protótipo da morte e ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. E quando eu falo protótipo, não estou falando de profecia, porque claro, Isaías descreve isso com muito mais detalhes. Mas na questão de símbolo, Jonas, sem querer, vai assumir essa verdade, do que é morrer por outros. E Deus não o consome, não faz ele pagar de fato o preço, porque sua morte não substitui a culpa de ninguém. Mas ele deixa um protótipo ali que será usado por Jesus futuramente, não de uma forma muito clara. E a teologia? Vai aparecer um texto aqui, que eu vou ler parte dele para os irmãos. Um teólogo vai dizer, teólogo da época medieval, por sinal, a gente acha que aquele período não foi de forma alguma frutífera, isso é coisa de academia juvenil das escolas, dos nossos colégios, porque foi uma época, sim, de muita produção teológica, e ele diz o seguinte: no livro de Jonas, nós encontramos um belo arco-íris de esperança enviado por Deus no meio de densas e tenebrosas nuvens do pecado e do sofrimento. E vários escritores, meus irmãos, vão falar sobre como o livro de Jonas é uma verdadeira esperança. Se nós temos alguma teologia para tirar, é a teologia da esperança desse livro. E o nosso ponto dessa manhã, depois de tanta bagagem, de tanta explicação e pressuposto, é o que esse livro nos ensina sobre a salvação. Esse livro talvez seja esse o ponto menor dos que nós vamos ver daqui por diante em alguns outros domingos, mas esse livro ensina algo muito importante a respeito da salvação, que eu não entenderia claramente se não entendesse todo esse pano de fundo, muito mais do que do profeta, que Deus tem em mente a Assíria, o coração desse homem, e esses que estão para receber essa mensagem. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A coisa começa por aqui, porque Jonas não tem necessariamente palavra para dar, Jonas não tem vontade para dar, aqueles homens não têm algo para escutar ou querem escutar algo, mas coube a Deus enviar sua palavra até uma pessoa. A salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. Isso corre o grande risco de ficar longe de nós se nós não atualizarmos imediatamente. Judeus, vamos traduzir isso, gente, aos crentes, aos evangélicos,
aos presbiterianos, aos batistas, aos assembleianos e companhia. A salvação é um presente e ela não é dada a nós, é dada a pessoas que, ao receberem essa dádiva, são adotadas pela graça e começam a fazer parte do povo de Deus, tanto quanto Moisés, porque a mesma quantidade de sangue derramada sobre a vida daquele poderoso homem foi derramada sobre a sua cabeça. Nenhuma gota a mais, nenhuma gota a menos para perdoar o pecado seu e dele. É assim que Deus faz. E esse livro vai nos mostrar um Jonas que foge da presença de Deus, justamente porque ele sabe que o veículo da salvação é a pregação da palavra. Porque a salvação vem pela fé, que continua vindo pelo ouvir, e o ouvir a palavra que vem de Deus. Esse é o poder da pregação da palavra de Deus, seja na boca de quem for. Seja na boca de quem for. E aí a primeira coisa, tem que ser um pregador poderoso para pregar e as pessoas se converterem? A nossa confissão de fé de Westminster, a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai comentar sobre a eficácia da pregação da palavra, que independe e nada se relaciona de forma eficaz da moralidade do pregador, inclusive. Nós nos assustamos com isso porque, de fato, a nossa religião ela é moral. E isso faz todo sentido de ser, porque somos um povo que recebemos de Deus santidade e direção para a santidade. Mas a eficácia da pregação da palavra não se vincula ao poder, à eloquência, à aparência, à moralidade, à santidade do pregador. Porque o que está em jogo é a palavra de Deus e não o pregador. No seminário a gente aprende uma coisa terrível para a nossa alma, que o bom pregador é aquele que não atrapalha o texto demais. E está aqui o nosso papel de atrapalha pouco o texto, por favor, atrapalhe o menos possível o texto. Porque a gente só faz atrapalhar a palavra de Deus. Se Deus não der graça para nós, a gente só atrapalha a compreensão da palavra de Deus. Por isso a oração é sempre: Senhor, tire os empecilhos e deixa a tua palavra chegar ao coração do teu povo. Tire os empecilhos, que sou eu pregando a palavra do Senhor. E Jonas quer ser um empecilho, porque Deus decidiu essa estrutura, esse sistema. A minha palavra chegará até homens, para que homens levem a outros homens. Chegue até mulheres, para que mulheres levem a outras mulheres, e homem leve até mulheres, e mulheres até homens. Enfim, não é uma questão de gênero de forma alguma. Mas o fato é que Deus escolheu esse sistema de revelar a sua palavra. Agora, na mão de seu povo, essa palavra chega até outros povos. Esse é o presente dele que Efésios fala com tanta clareza. É uma dádiva de Deus, que é destinada aos gentios também. Os israelitas desprezavam os gentios e os consideravam indignos. Eles viam apenas como lenha para o fogo do inferno. Meus irmãos, nós podemos abominar esse pensamento porque somos uma igreja missionária, graças a Deus. Temos aplicado recursos nas missões. A grande pergunta é se eu tenho me aplicado à missão. A grande pergunta é se eu tenho orado por missão. A grande pergunta é se eu tenho me ocupado desse assunto com a minha agenda, com o meu tempo, com os meus sentimentos. Aí eu começo a me espelhar na vida de Jonas. Aí eu começo a olhar Jonas e olhar para a minha própria realidade. Não é saber se eu concordo com missão, é saber se eu estou ocupado com missão. E de fato, ocupado muito mais que preocupado com o perdido. Porque às vezes eu vou olhar para certos tipos de pessoas, dentro inclusive de nossa família, e fala: esse aqui é sem Deus e sem chance de Deus. E eu começo a formar uma mentalidade, de certa forma, herdada do antigo catolicismo brasileiro, dentre os vários tipos, o catolicismo jesuíta, que nós de fato vivemos boa parte dele em nossas concepções, que
nos mostra certos aspectos de que existem pessoas que são mais facilmente convertidas e outras pessoas que quase que impossivelmente vão se converter. Esse pensamento se estrutura na nossa cultura e nós hoje às vezes pensamos assim. Nós olhamos para certas pessoas, às vezes com estereótipos culturais, tipo roupas estranhas, brincos por todos os lados, no caso de um homem, tatuagem por todo o corpo, coisas que nós estereotipamos, coisas que a gente olha e fala, esse ser nunca vai crer. E quando nós saímos do estereótipo, dessas coisas que são acessórios ou culturais, que não necessariamente há mal, e agora a gente vai para o lado mal então, a gente pega um camarada talvez umbandista, talvez espiritualista, talvez dado a religiões das mais esquisitas possíveis, nós olhamos para a nossa volta, vemos a realidade abadiânia, e achamos que ali é difícil demais a palavra de Deus chegar. Olhamos para aquele homem que tem feito seu trabalho de cura, o João de Deus, e eu ouso citar o nome dele aqui. E olhamos para ele sem compaixão, quantas vezes? Apenas com a palavra de crítica, por entender que o que ele está falando, o que ele está fazendo não vem de Deus e de sua clara palavra. E achamos que às vezes a palavra de Deus para aquele homem é improvável e impossível. Mas para o meu vizinho, que às vezes até aceita o convite de vir à igreja, é mais fácil pregar. Não existem pessoas perto do céu ou perto do inferno, existem pessoas com a palavra de Deus, existem pessoas sem a palavra de Deus. Jonas sabia disso. Por mais que até nós não saibamos às vezes, Jonas sabia disso. E é exatamente por esse motivo que ele não quer pregar. Porque ele sabe que se pregar, esse povo pode se converter. Não é que ele achava que ia ser difícil, é que ele sabe que mesmo o povo mais sanguinário desse mundo, se ouvir a palavra de Deus, pode se render aos pés do grande Senhor. Por isso ele não quer pregar. Jonas sabe disso. E como seria poderoso para essa casa de Deus, se cada um de seus membros soubesse dessa verdade, que se nós abríssemos a boca, e abrirmos a boca para pegar a palavra do Senhor, pessoas podem imediatamente, ou seja lá quando Deus quiser, se converter a Jesus definitivamente, porque a salvação não depende de nós, mas se instrumentaliza de nós ao pregarmos a palavra de Deus, e não depende da pessoa por mais perdida que ela esteja, ou por mais bem intencionada que ela esteja. O que nós aprendemos acerca da salvação, em Jonas 2, versículo 9, é que ela pertence ao Senhor, e Ele a dá gratuitamente a quem quiser, através de nós. E também ensina que é uma dádiva recebida por fé e não obtida por obras, que é o link mais óbvio do que nós estamos vendo. Meu irmão, de uma vez por todas, desvincule obras de salvação. Vamos deixar para falar de obras depois desse assunto estiver resolvido. Salvação. Porque Deus não depende de obras para salvar quem quer que seja. E se você não tem certeza da sua salvação, saiba de uma coisa: ela nunca vai melhorar pela sua santidade, e nunca vai piorar por conta da sua perversidão. Esse assunto é outro. Esse é um assunto de edificação, é um assunto de agradar ou não ao Senhor, e agradar ao Senhor só é possível depois de salvos, depois de transformados, depois de convertidos. É a única possibilidade de agradar ao Senhor. E esse livro vai nos ensinar que a salvação vem por meio de pessoas que não estão preparadas. Jonas não estava preparado. Jonas não tinha o coração pronto. E às vezes nós condicionamos muitas vezes a nossa obediência ao Senhor. Quando eu tiver no coração aquela vontade flamejante, quando eu estiver feito os estudos certos, quando o céu se abrir, quando a luz brilhar, quando o sino tocar, eu obedecerei.
A salvação não depende disso, depende de sua disposição. E Deus quer usar a sua vida para isso. E nós precisamos entender que a salvação é de graça para todo homem e jamais barata para quem quer que seja. Porque ela custou tudo para Deus, nunca será barata. Porque mesmo nós que não pagamos por ela, ela continua tendo seu valor altíssimo e impossível de ser pago, a não ser pelo próprio Deus, que satisfaz sua própria condição, dando-nos Jesus. Ali está o crédito da salvação de todo e qualquer homem que pela fé crê. Ela é gratuita, mas custou tudo para Deus. E nós temos a possibilidade de adorar ao Senhor, obedecendo e levando a mensagem dele para as pessoas. É para isso que estamos nesse mundo, meu irmão. É para isso. E ouso te dizer uma coisa: muito mais para pregar a palavra do que para reunir em culto a Deus. Muito mais. Se nós observamos com cuidado a palavra do Senhor, as orientações dele para nos reunirmos e cultuarmos o nome dele, é por causa de uma outra prioridade, que é o nosso amor uns com os outros, que vai glorificar ao Senhor. E ele espera de nós cultos, sim, e o culto formal, sim, o culto público, sim, com cânticos, com sons, com liturgia que o adore e o respeite na sobriedade. Mas a sua insistência por quantidade é muito mais, em que nos lancemos para buscar o perdido e fazer esse Deus gracioso conhecido. E nós aprendemos sobre a salvação, que ela é uma dádiva para todos. E Deus alcança o perdido através da nossa vida, da nossa boca aberta, do nosso testemunho crente, contente e agradecido a esse Deus que nos salvou. Se abrirmos a boca, só Deus sabe o que pode acontecer. E Jonas sabia que se pregasse, haveria um risco tremendo daquele povo vir a ser seu irmão na fé eternamente. Talvez seja o nosso caso. Não vou pregar para fulano não, porque é terrível, eu não quero viver eternamente ao lado dele. Mas que Deus abençoe a nossa boca. E sem reservas, falemos dessa grande salvação. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos a possibilidade de participarmos da maior de todas as obras, que é o plano salvífico do Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor nos inclui nesse processo, de uma forma que não merecemos participar. Desperta o teu povo a abrir a sua boca, a limpar seu testemunho para anunciar Jesus Cristo, a sua família, aos seus colegas, a seus filhos, a seus pais, e que a tua palavra seja mencionada, pregada e vivida. No nome de Jesus Cristo.